Sabe o que as pessoas precisam? As pessoas precisam de instruções. E as instruções são ministradas inteligentemente, usando os princípios das Escrituras. As pessoas precisam ser esclarecidas sobre vários assuntos em relação a Deus, conhecer as verdades de Deus. As pessoas precisam ser instruídas sobre o assunto, o que é obra de Deus. As pessoas precisam de uma instrução sobre isso, biblicamente, para elas terem o conhecimento da verdade. As pessoas precisam ser instruídas nas igrejas, já quem está em Cristo, tá? Eu estou falando daqueles que já estão em Cristo, que creram em Jesus. Tem que ser formado dentro do conhecimento de vários assuntos, para não se levar pelo engano daquilo que alguém ensina errado. As pessoas têm que aprender o que é igreja, o que é a igreja de Deus, o que é obra de Deus. As pessoas têm que ser ensinadas sobre o que é salvação. E por onde encontramos a salvação? Porque as pessoas acreditam que é salva por Jesus, mas não sabem nem o que é ser salva. Não sabem, muitas não sabem nem o que é ser salva de quê. Muitas dizem, eu creio em Jesus, sou salva. Mas ainda acha que tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Tem que estar ali, aqui e acolá para ser salva. As pessoas precisam aprender o meio por onde alcançar a bênção de Deus. As pessoas precisam aprender vários assuntos que são leigas. As pessoas têm que ir para a igreja, local onde se congrega publicamente, né? Vamos dizer assim, não a igreja de Deus, o local, o ambiente. Porque a igreja de Deus é o povo que congrega em qualquer lugar. As pessoas têm que se congregar, seja numa igreja, ambiente público, não sobre a hierarquia e o domínio do homem, na autoridade que estabelece no sistema. Se congregue livre sob a autoridade de Cristo. E quem deve exercer autoridade sobre vocês, e nós, igreja, devemos estar sob a autoridade é de Cristo, não é de nenhum sistema nem do líder. Amém? Então as pessoas têm que congregar, seja aonde for o lugar, para receber lições. Aquele que tem a vocação no meio do grupo, no meio da irmandade, pode ser um grupo de 2, de 3, não é um sistema formado da hierarquia, que nem hoje forma. Não. O Senhor distribuiu dons, talento. Ele não deixou uma hierarquia no meio da igreja. Jesus não estabeleceu uma hierarquia. Ele estabeleceu dons, talento, vocação, para os irmãos não sendo maior do que o outro. Entre eles, todos são iguais, mas aquele que tem a vocação, ele tem o compromisso maior de chamar os irmãos para a palavra, de corrigir, de repreender com a palavra. E os irmãos nas congregações têm que estar sendo instruídos sobre isso, gente. O povo não sabe o que é arrependimento, o povo não sabe o que é pecado, o povo não sabe o que é vida eterna, o povo não sabe o que é condenação. O povo está perdido dentro de uma vida cega, vivendo formalidade, rituais, cerimoniais, religiosos. As pessoas estão vivendo a religiosidade. Bom dia, meu irmão. Vocês estão entendendo isso? Então as pessoas hoje, elas não são formadas no conhecimento de Cristo. As pessoas hoje não são formadas discípulos de Cristo. As pessoas hoje são formadas para ser robô, dependente, negócio de religião, instituição religiosa, sobre o governo do homem, na hierarquia do sistema religioso. Gente, vamos despertar. Irmãos que têm o dom e a vocação para o ministério da palavra,
Vamos combater, condenar, reprovar esse falso evangelho que está sendo pregado para o povo por falsos profetas. Vamos fazer o bom combate da fé, irmãos. Vamos defender a causa e o valor, os princípios, não de igreja, não de religião, não de doutrina de homem, mas do evangelho, irmãos. Vamos pregar a verdade do evangelho para o mundo. Vamos levar a luz de Deus para os que estão nas trevas, dentro da mentira religiosa, presa pelo sistema maldito de Satanás religioso, irmãos. O povo precisa se alimentar com o ensinamento, com o conhecimento, com a instrução da palavra de Deus. O evangelho de Cristo, irmãos. O povo se reúne para quê hoje? Nas suas igrejas. Para aprender sermão de usos e costumes, os sermões de santidade dos líderes, que prega com uma autoridade, um autoritarismo, com um domínio, como se eles fossem a santidade máxima, cobrando do povo e colocando coisas que não tem nada a ver, se preocupando mais com o brinco das irmãs, se preocupando mais com o vestido das irmãs, com a maquiagem das irmãs, se preocupando mais com a vida pessoal das irmãs, e não estão formando no povo o conhecimento de Cristo. Deixa a palavra trabalhar no povo, não queira moldar o povo, não queira santificar o povo, não queira colocar o povo numa regra sua. Pregue a palavra apenas o que a palavra ensina, o que o povo precisa ouvir. O povo está dentro de igreja recebendo sermão de santidade, de moralidade religiosa. Olha, você não pode usar essa roupa. Aqui nessa igreja tem que se vestir assim, porque aqui é assim. Quem não quiser pode ir embora. Aqui na minha igreja é assim. Olha, a autoridade dos líderes, o autoritarismo dos pastores, arrogantes, presunçosos, vingativos, autoritários, dominadores. Na igreja deles, você só pode estar se submeter ao que ele estabelece, porque a igreja aí é dele mesmo, não é de Jesus. Saia da igreja do homem, saia do domínio do homem, venha para Jesus ser a igreja de Deus. Se converta a Cristo para você ser membro da igreja de Deus, e saia da igreja do homem e deixe de ser discípulo do homem. Venha ser discípulo de Cristo, venha aprender de Cristo, venha ser guiado, conduzido, instruído, orientado, ensinado e formado no conhecimento de Cristo. Você está sendo formado um religioso da sua religião. O católico defende os princípios da igreja católica. O evangélico defende os princípios das igrejas evangélicas. Os espíritas defendem os princípios do espiritismo. Os testemunhos de Jeová defendem os princípios da instituição de testemunho de Jeová, a STV. Os mormons defendem os princípios estabelecidos na igreja de Mormons. Os muçulmanos, os budistas, os xiitas e todos os outros grupos religiosos defendem a causa, os princípios da sua religião. Nós, cristãos que estamos em Cristo, defendemos a causa, os princípios e os valores do Evangelho, não de igreja nem de pastor. Aprendeu isso? Então reflita. Examine-se a si mesmo. Se os valores que você está guardando, praticando e defendendo, vivendo, é os valores do Evangelho de Cristo. Para ver se você permanece na fé ou se já não foi reprovado. Na fé em Deus verdadeira, só quem estiver guiado no entendimento do Evangelho, na doutrina de Cristo. Não é quem está vivendo a formalidade de igreja. Os princípios e os valores, a vida religiosa de sacrifício e obras de igreja, é quem está no Evangelho, andando com entendimento pelo Evangelho, submisso e devoto e praticante a palavra de Cristo, aonde é o alicerce da nossa vida com Deus. É o próprio Cristo. E para isso, nós temos que conhecer, irmãos. Nós temos que buscar o conhecimento, para não se desviar da fé. Porque tem muitos pregando doutrina de demônios. Tem muitos pregando o evangelho anátema. Tem muitos fazendo do povo negócio. Tem muitos levando o povo a viver um anátema, morto com o nome de que vive numa vida adorando a Deus em vão, dentro dos ambientes, pensando que ali é a segurança de Deus para ele. É ali, eles pensam que ali estão firmados em Deus.
a rocha, o alicerce, o fundamento para você estar com a tua vida firmada em Deus, não é uma igreja nem trabalho de igreja. É Cristo a sua palavra. E para isso, você tem que conhecer, você tem que ser ensinado, tem que ser informado, tem que ser instruído pela palavra. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, ensinar e instruir em justiça todo o homem de Deus, para que seja perfeito e perfeitamente aprovado por Deus pela instrução da palavra, não de obras, nem de regras, de normas, de moralidade, de sermãos e doutrina de igreja. É pela doutrina de Cristo, amém?